Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos ao programa Casamento da Igreja Batista da Pampulha. Você é muito bem-vindo, você e a sua casa. Eu sou a Daniele Coimbra. E eu sou o Rafael Coimbra. Fique conosco. Hoje nós começaremos um novo tema. Hoje nós vamos falar sobre as bênçãos do casamento. Amém. Os 4 fundamentos para o seu casamento. Verdade. Hoje nós vamos falar um pouco de alicerce, né? O que é o alicerce? O que é um fundamento? O casamento, ele precisa estar fundamentado. O seu casamento precisa estar fundamentado. Ele precisa de ter um alicerce. Quando a gente pensa, né, em uma construção, ela precisa de ter um alicerce, seja um prédio, uma casa, né, o que for. Ela precisa de um alicerce sólido, um alicerce que comporte um peso, né, Rafa? Isso mesmo, Dani. É muito interessante, queridos, que Deus, a palavra de Deus o tempo todo, ela traz esse entendimento. Ela traz uma compreensão de que o casamento ele precisa ser construído em cima de uma base. Queridos, não tem como a gente construir nada sem ter uma base. Tudo aquilo que não tem uma base, que é construído sobre a areia, sobre o barro, é muito fácil de cair. Então a construção civil nos mostra que é preciso ter base, é preciso ter uma sustentação para que algo venha a ser construído em cima. Queridos, tudo aquilo toda construção que não tem uma sustentação é um anúncio de uma tragédia. Tudo aquilo que não tem uma base pode ser um anúncio de uma tragédia anunciada, não é isso, Dani? É isso mesmo, né, Rafa? E só voltando um pouquinho, né? Nós vamos falar de 4 bênçãos. Primeira bênção vai ser a bênção dos pais. Depois nós vamos falar da bênção sacerdotal. Nós vamos falar também da bênção judicial. E nós vamos falar da bênção da pureza sexual. E voltando ao nosso alicerce, ao nosso fundamento, o seu casamento ele precisa estar sobre a rocha. O seu casamento precisa estar sobre uma rocha, essa rocha é Jesus. Ele é o sustento, ele é a base de um casamento. Se o seu casamento tiver Jesus, o seu casamento não cai, porque é uma rocha forte, que não permite. Quando nós olhamos a palavra de Deus, lá em Mateus 7, do 24 até o 27, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, se você tiver com sua Bíblia aí, ou você pode olhar também direto aí na tela, tá aí para você, Mateus 7, 24 até o 27, a palavra nos diz, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Então eu te faço uma pergunta. O seu casamento, ele está fundamentado aonde? Uau! Será na rocha ou será na areia? Porque, queridos, as tempestades, elas virão. Não é se, é quando elas virão. Você pode ter certeza que tempestades virão. Mas se a sua casa estiver sobre a rocha, se a sua família estiver fundamentada na rocha, pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir o que for, mas não cairá, como a palavra de Deus nos garante. Ela não cairá, nada vai acontecer se você estiver construído, se a sua casa estiver construída na rocha que é Jesus, não é, Rafa? É isso mesmo, Dani. É isso mesmo, queridos. A sua casa precisa ser construída sobre a rocha. E muito interessante nessa nova série que nós vamos ter aqui, porque você pode identificar se a sua casa está faltando algum fundamento.
E é hora de consertar, é hora de arrumar a casa, é hora de pedir a misericórdia do Senhor e partir para cima e consertar e colocar a base que está faltando. Quando nós nos casamos, nós não nos casamos com todas as bases. Faltou uma, duas bases ali, mas nós corremos atrás justamente para que a nossa casa estivesse fundamentada na rocha. E quando a chuva viesse, nós estaríamos ali seguros, estaríamos certos de que a nossa casa está fundamentada na rocha, aleluia, que é Jesus. Jesus é a rocha, aleluia. Jesus é a única rocha aonde nós podemos e devemos construir as nossas casas. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, dando continuidade aí, quando nós falamos do nosso primeiro fundamento, né? Nós vamos falar aqui de, pode se relacionar a autoridades na sua vida, autoridades importantes, responsáveis, né? Por um casamento pleno, por um casamento cheio da presença de Deus. Quando nós falamos o primeiro fundamento aí, é o fundamento bênção dos pais. A bênção dos pais. É preciso que os seus pais abençoem o seu casamento. Lá em Efésios, se você ler lá em Efésios 6, do 1 ao 3, a palavra de Deus nos diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Glória a Deus. Então é importante, é preciso, é um princípio honrar pai e mãe. O seu pai e a sua mãe, eles precisam de abençoar o seu casamento. Eles precisam de respaldar, um respaldo no mundo espiritual, quando os seus pais abençoam os seus casamentos, queridos. Sabe, muitos casamentos, infelizmente, os pais não abençoam. E o que a gente vê muito são casamentos arruinados, são casamentos onde os pais não conversam com os filhos, né? Aquela confusão entre nora, enfim, só Jesus para ter misericórdia. Mas Ele é misericordioso e Ele pode restaurar. Se o seu casamento não tem essa bênção, se os seus pais não abençoaram essa união, ainda há tempo, como o Rafa disse, ainda há tempo. Deus é misericordioso. E sabe de uma coisa? Às vezes a gente acha, né, Rafa, que isso é algo careta, né? Século 21, né? E a gente falando de pai abençoar casamento, ter bênção sacerdotal, né? Hoje em dia, amigado com fé, casado é misericórdia. Não tem nada disso, né, Rafa? A gente tem visto e experimentado no nosso casamento a importância dessas bênçãos, né? Amém. É verdade, queridos. É muito importante que o pai e a mãe estejam de acordo com a sua união. Então começa a ter ali no namoro. O que a gente vê é muitos jovens, muitas pessoas que começam um namoro escondido. E quando namora escondido e leva para o pai e a mãe ou o pai fala alguma coisa daquele namoradinho, queridos, acha ruim ainda, né? Tipo assim, continua namorando escondido e não liga para aquilo que o pai e a mãe falou. Queridos, pai e mãe sente o cheiro de confusão de longe. Pai e mãe é uma autoridade sobre a vida do seu filho. E eles conseguem entender e sentir o cheiro de confusão na hora. Não é isso, Dani? Por isso que muitos casamentos, queridos, podem começar sem essa base, porque um ou outro desobedeceu. Um ou outro achou que ia converter o seu cônjuge, né? Converter o namorado, converter a namorada. Meu Deus, é uma confusão, não é, Dani? É isso mesmo, Rafa. E assim, a gente, é princípio, né? Tá na Bíblia, tá na palavra. Honrar pai e mãe. A honra, ela é incondicional. É um princípio, é um mandamento. Nós precisamos de honrar os nossos pais. E como o Rafa disse, né? Os pais, eles sentem o cheiro. Né? A mãe, então, ela sente o cheiro, né? Esse vai dar certo, esse não, né? Ela sente o cheiro, então honre, escute os seus pais, respeite os seus pais, né? Você que já está casado, isso não aconteceu, você não teve essa bênção, dá tempo ainda, dá tempo. Eu te digo que dá tempo para que os seus pais possam abençoar o seu casamento ainda. Sei lá, seja com uma oração, seja com estender as mãos. Deus faz, Deus promove esse tempo, Deus promove os momentos nas nossas vidas. E essa bênção, queridos, ela independe de religião.
Eu não estou falando aqui porque a religião fala que existe, tem que ter a bênção. Não, independe. É necessário que os pais abençoem o casamento. Verdade. Né, muito Rafa? Importante. É muito importante, queridos, porque existe casais, né, infelizmente, que namoraram escondido, fugiram com o seu namorado, com a sua namorada, iniciaram uma família correndo, iniciaram uma família sem a bênção do pai, sem a bênção da mãe, foram desobedientes. Mas o que a gente quer trazer aqui, queridos, é que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Você que construiu um casamento sem essa bênção, corre lá, busca o seu pai, busca a sua mãe, procura eles, pede perdão se for necessário, sabe? É tempo de consertar, de arrumar a casa. E você que está aí namorando escondido, que de repente a sua mãe ou seu pai falou que esse namorado não é bom, não presta, ouça o seu pai, ouça a sua mãe. Dói, eu sei, não é fácil tomar uma decisão dessa, é difícil, mas seja obediente, é um princípio. Queridos, todo princípio ele deve ser obedecido, sabe por quê? Porque todo princípio, quando ele é quebrado, ele pode trazer maldição, sabia? Que todo princípio, quando ele é quebrado, ele traz maldição. Toda lei, queridos, quando ela for quebrada, quando ela é quebrada, existe uma sanção aí, existe uma maldição que pode vir, não é isso, Dani? É isso mesmo, Rafa. E nesse momento, eu quero agradecer você por estar conosco. Eu quero agradecer pela sua vida. Eu quero fazer uma oração pela sua casa, pela sua família. Se você estiver aí com o seu cônjuge, dê as mãos, faça alguma coisa. De repente vocês estão brigados, mas vai lá, chame ele, chama ela. Vá, estejam juntos aí nesse momento, porque eu quero fazer uma oração por você. Amém. Senhor, eu te peço nessa hora, Pai, em nome de Jesus, que vá de encontro a essa casa, vá de encontro a esse casamento, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que tire, ó Deus, tudo que não te agrada, que remova tudo que não te agrada, Pai. Ó Deus, eu te agradeço também porque o Senhor está lançando luz nessa casa agora, Pai. O Senhor está trazendo entendimento a esse casal da importância que tem a bênção dos pais, porque é um mandamento, é o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe para que tudo vá bem, honrar pai e mãe para que tenha vida longa. Senhor, eu declaro em nome de Jesus a bênção sobre essa casa, sobre esse casal, meu Deus, e eu também te peço, ó Deus, que promova o momento para que haja, meu Deus, essa bênção dos pais sobre esse casal. Aleluia. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau. Glória a Deus.